Provérbios, capítulo 16. O título da mensagem é O Padrão de Qualidade do Homem na Obra do Senhor. Bom, se é do homem, você já sabe que não é bom. O padrão de qualidade do homem na obra do Senhor. Provérbios 16, 2 diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Uma coisa que o homem não consegue saber é o peso do espírito, o peso que está no espírito da pessoa, o peso que está no coração da pessoa. Mas o padrão de qualidade de Deus não é o que o homem apresenta na aparência, é o que ele pesa no espírito da pessoa. Porém, aos olhos do homem, todos os seus caminhos são limpos. E eu vou pregar essa mensagem, cujo tema é o padrão de qualidade do homem na obra do Senhor. Pai, Tu és Deus, acima dos homens és Deus, de todo o universo és Deus, no céu e na terra és Deus, e Tu falas com a Tua igreja. Nós recebemos a Tua voz mais uma vez nessa manhã. Eu queria que você pudesse dizer ao Senhor: eu recebo a Tua voz nessa manhã, no meu espírito, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Obrigado. Grande alegria para mim. Grande alegria para mim. Para mim e para vocês. Grande alegria. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Sabe o que aconteceu nesse momento? As minhas ovelhas estão dizendo assim: nós ouvimos a voz do nosso pastor. O que Jesus falou sobre ele é verdade sobre os outros pastores que ele colocou. Só ouve a voz do pastor aquele que é ovelha desse pastor. Porque quando você é ovelha de outro e você tem que achar ele, você não ouve a voz desse. Você diz que não concorda, você diz isso, você diz aquilo, você faz. Mas você não é minha ovelha. Você tem que achar o seu pastor, aquele que você ouve. Então eu queria agradecer as minhas ovelhas, porque elas estão aqui para ouvir a minha voz. Queridos, nós servimos a um Deus santo. Só que essa expressão, a gente não entende muito ela. Quando eu oro, eu falo com o Senhor assim: eu sei que Tu és santo de um jeito que eu não sei. Presta atenção no que eu acabei de falar. Eu sei que Tu és santo de um jeito que eu não sei. Numa medida que eu nunca pude descobrir. Tu és muito mais santo do que eu possa imaginar. Tu és muito mais puro do que eu mesmo já fui purificado. E nós servimos esse Deus e não temos ideia de quanto Ele nos tolera para que nós possamos adorá-lo. Porque mesmo que Ele tenha provido os meios de nos limparmos, para nós podermos ter comunhão com Ele, para nós podermos estar na casa dEle, para nós podermos subir no altar dEle, até falar a palavra dEle, para que Ele possa permitir essas coisas, Ele tem que nos purificar o tempo todo. Nós temos que nos purificar o tempo todo. Toda vez que o sacerdote subia no altar, a primeira coisa que tinha na frente, antes dele entrar na porta do lugar santo, onde ele ministrava, era uma bacia de água. E ele tinha que lavar as mãos, ele tinha que se lavar todo o culto antes de entrar. E eu não sei se vocês sabem, mas os sacerdotes, eles ministravam descalços. Em toda a roupa dos sacerdotes do Velho Testamento, não existe uma orientação de Deus para Moisés comprar sapatos, ou tipo de sapatos para os sacerdotes. Eles ministravam com os pés no chão. Quando o homem tira o sapato, o homem está dizendo: eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições de estar nesse lugar, eu estou descalço.
Quando Moisés se encontrou com Deus na sarça, a primeira coisa que Deus falou foi: ei, você não sabe onde você chegou? Tira o sapato. Se descalça. Todo homem tem que estar descalço na presença de Deus, por causa da santidade do Deus que a gente serve. Irmãos, eu sirvo a Deus, eu prego, mas eu prego tremendo o tempo todo. Você pode, às vezes, não acreditar. Fala, pastor, fala isso por falar. Mas, cada vez que eu oro, que eu converso com Deus, eu tomo mais temor dEle. Eu tomo mais temor de um Deus que é mais santo do que a gente prega que Ele é, do que a gente pensa que Ele é, do que a gente canta que Ele é. E Ele nos tolera muito, porque para a gente continuar adorando a Ele, Ele tem que tolerar ainda muita impureza que está em nós. Ainda existe muita impureza em nós, apesar de toda a limpeza que já houve. É isso que você tem que imaginar. Um dos exemplos que eu queria usar nessa manhã, uma das ilustrações que eu quero usar é a forma como eu lavo louça lá em casa. Eu gosto de lavar louça. Eu não ando fazendo muito, mas eu gosto de lavar. Quando eu tenho tempo, quando eu tenho condições, eu lavo a louça. Só que eu lavo a louça diferente da minha esposa. Eu já vi o jeito que ela lava. Ela põe a louça toda na pia e o prato que ela pega, a torneira está aberta constantemente. E talvez ela não saiba o jeito que ela lava, mas eu sei o jeito que ela lava a louça. E ela pega o prato e ela tira a sujeira dele ali na água, mas ela já passa a bucha com sabão e ela já lava, enxágua ele, já guarda ele. Eu não faço assim. Cada um tem o seu jeito de limpar, e o meu jeito é diferente. Primeiro que eu organizo tudo. Eu coloco as facas todas de um lado e os garfos todos do outro lado. E eu pego todos os pratos e coloco. Então, eu tiro a sujeira deles primeiro, eu passo eles na água. Eu limpo eles com a água, eu tiro a comida. É isso que eu faço. Eu coloco os pratos todos ali. Se você olhar para aqueles pratos, você vai pensar, presta atenção, que eles já estão limpos. E eu tiro toda a sujeira das colheres, e eu coloco elas ali, e eu tiro dos garfos e coloco eles ali, e das panelas eu tiro aquele fundo e coloco elas ali. Eu pergunto para vocês, eu já lavei essa louça? Tá, mas se alguém passar ali na cozinha e olhar aquela louça, pode ir pegar um prato e querer colocar a comida pensando que aquilo está limpo. É verdade ou não é? Então alguém vai ter que falar, não use esse prato porque não foi lavado ainda. Mas espera aí, como que não foi lavado? Se você acabou de lavar, espera aí, eu lavei uma primeira lavada. Foi isso que Jesus fez em nós. Tem muita gente na igreja pensando que Deus já lavou ele de verdade. Muitos de nós pensam que nós realmente já estamos purificados, quando tudo que Deus fez foi só passar uma limpeza superficial, tirar uma sujeira óbvia. Porém, a sujeira penetrada, a sujeira que está no profundo, a sujeira que é microscópica, a sujeira que você não passou o sabão naqueles pratos ainda, não passou o detergente ainda naqueles copos, aquele copo ainda está sujo, se você for beber nele, ele ainda está sujo. Deus sabe que apesar da limpeza que Ele já fez em nós, que Ele já passou o sangue, é lógico que Ele já passou, mas não quer dizer que nós já estamos completamente limpos, ainda há muita sujeira lá que precisa tirar. E o crente médio na igreja, ele pensa que não tem esse problema. Ele pensa que ele já está completamente limpo. Ele ignora. Então é o seguinte, Deus já fez uma limpeza em nós, mas existe uma limpeza que ainda precisa ser feita em nós. Por isso que o verso diz que para o homem todos os seus caminhos são puros, mas Deus pesa os seus espíritos, porque nós estamos acostumados com a sujeira. Para nós, uma pequena limpeza significa uma limpeza total, mas deixa eu dizer que quando nós lidamos com um Deus santo, nós não temos ideia da santidade dele, porque nós nascemos na sujeira, nós não nascemos na pureza. Eu vou ler vários textos da palavra, um deles que eu vou ler com você agora é Isaías 64, versículo 6, e a palavra diz assim: os crentes que se sentem muito crentes,
de tão crentes que eles se sentem, que eles acusam muito outras pessoas, eles precisam olhar para esse versículo, gravar ele na Bíblia, meditar nele. Isaías 64, verso 6, diz assim: pois todos nós, Isaías não deixou ninguém de fora, aliás, o Espírito Santo não deixou ninguém de fora, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Isso é, toda a nossa pureza. É isso aqui. Nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Veja, a palavra de Deus, ela é clara, ela é honesta. Eu não sei até que ponto o Espírito Santo vai deixar eu falar, mas na hora que ele mandar eu parar, eu paro, vocês sabem que eu obedeço ele. Mas eu queria que você ouvisse a voz do Espírito nessa manhã sobre um perigo que acontece na vida do crente. Nos tempos de paz, na vida do crente, ele ignora a sujeira que ainda está nele. Não está nenhum conflito, não está acontecendo nada. Estamos indo para o culto e está tudo bem. Aliás, a igreja está muito alegre. E o congresso, e o retiro, e isso e aquilo outro, e a liderança do meu grupo, e o meu ministério na igreja. E essa coisa toda, ele está ignorando a sujeira. Ele ignora que há uma sujeira no coração dele que ele nunca tirou. E Deus, ele está vendo aquele culto, ele está recebendo aquelas coisas, ele está tolerando aquelas coisas. Sabe quando você tem que tolerar uma coisa, porque... Sabe quando você está conversando com alguém, e a pessoa está com um hálito muito ruim, mas você está conversando com ela, e para você ser educado, você faz de conta que não está acontecendo nada, mas você está morrendo. Sabe como? Olha para mim, às vezes Deus está assim. Às vezes Deus não está suportando o cheiro. Sabe por quê? A santidade dele é uma santidade que sonda, é uma santidade que vê, é uma santidade que você não está vendo o seu hálito, você não sabe o cheiro que está saindo do seu estômago, você não tem ideia, mas Deus, ele está assim, ele está, como que eu tolero essa pessoa? E Deus, e os tempos de paz, está em tempos de paz, e está todo mundo feliz. E como as pessoas ignoram isso, o que Deus faz? Ele provoca um conflito. Deus provoca um conflito. Porque a única forma de Deus nos acordar para as limpezas que não foram feitas foi provocar confusão. Deus permite alguém cair, Deus permite um escândalo, Deus permite um negócio. Quem sabe aqui que Deus permite negócios? Quem entende que Deus tolera coisas, que todo mundo pensa que está resolvido e de repente todo mundo descobre que não tem nada resolvido? Aí você pergunta assim, como podia? Como? Estava lá o tempo todo. Apenas estava sendo ignorado. Deixe-me expressar o que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, que é do tipo assim, o nosso padrão de qualidade na obra de Deus é o seguinte: está tudo bem. O nosso padrão de qualidade na obra de Deus está tudo bem. Com essa sujeira toda que eu ainda tenho, está tudo bem. E o grau de comparação que a gente usa nunca é Deus. Porque se a gente tivesse Deus manifesto aqui, agora, nesse momento, como Isaías teve, o que sairia da boca é: ai de mim que vou perecendo. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Porque todo mundo está tudo sujo, eu estou sujo, está todo mundo sujo. Era isso que veríamos se Deus se manifestasse. Mas Deus não está tão manifesto assim. Deus está meio escondido em nosso meio. Então, tem um provérbio que fala, eu não sei se alguém já ouviu isso, que alguém diz assim: terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora presta atenção. Por que quem tem um olho é rei? Porque apesar de não enxergar direito, apesar de enxergar só com um olho, os outros estão pior do que ele. Right? O nosso padrão de santidade é assim. Está todo mundo muito ruim. É do tipo assim:
Você mora numa terra que ninguém toma banho, nunca. Então, quem toma banho uma vez por ano, está limpo. Bom, lá ninguém toma banho, nunca. Tem 10 anos, 50 anos, ninguém toma banho. Então, quem toma banho uma vez por ano, está limpo. Eu te pergunto, está limpo? Você está entendendo o nosso padrão de qualidade na obra de Deus? Não é o padrão do Senhor. É o padrão dos homens. O padrão do homem é: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Todos. Aquela raiva que eu tenho dentro de mim, eu tenho direito, não. Porque aconteceu isso, isso e isso. E no meu padrão, isso é justificável. E essa coisa de olho por olho, dente por dente, isso é muito correto, porque se me arrancou um olho, eu tenho o direito de arrancar o outro olho. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa pureza, essa é o nosso padrão. Porém, quando a gente está servindo um Deus santo, ele tem um padrão diferente. Ele tem um raciocínio diferente. Ele não justifica essas coisas. E ele é um Deus que não tolera nós ajuntarmos a nossa impureza ao programa da adoração. Veja que eu vou falar de algo agora que eu vou pedir você para abrir no capítulo 1 de Isaías. É um capítulo que Deus fala isso de um jeito muito gráfico. Capítulo 1 de Isaías. Enquanto você procura o capítulo 1 de Isaías, eu queria dizer que nós continuamos adorando um Deus santo. Ele não deixou de ser santo como Ele é. Mas Ele é santo do tipo que Ele é fogo consumidor. Se cada adorador que está sentado no banco, se ele se comparasse com Deus, ele se purificava. Mas o problema dos adoradores é que eles se comparam uns com os outros. Eles não se comparam com o padrão certo. O padrão é aquele de Isaías. O encontro que a gente tem que ter não é com o irmão que está do meu lado. O encontro que eu tenho que ter é com o fogo consumidor. É com o Deus que, quando Ele se manifesta e as suas abas enchem o templo e o limiar da porta treme e os serafins estão diante dele, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías sente o seu pecado. Ele percebe que, comparado com esse Deus, eu sou um homem sujo, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não há orgulho espiritual num homem que encontra Deus. Não há como apontar o dedo em outras pessoas, não há como ver a sujeira no outro, porque eu estou vendo a minha diante de Deus. Se nós nos reunimos para nos encontrar com Deus, precisamos ter cuidado se nós estamos ajuntando a sujeira ao programa, porque no capítulo 1 de Isaías, no versículo 13, ele diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, incenso para mim está sendo uma abominação. As luas novas, isso eram os cultos de Israel, os sábados, a convocação das assembleias. Presta atenção no que Deus diz no final do versículo 13: eu não posso suportar a iniquidade junto com o ajuntamento solene. Versículo 14: as luas novas de vocês e as vossas festas fixas, presta atenção no que Deus diz: a minha alma as aborrece. Já são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Sabe quando o culto tinha que ser agradável para Deus e Deus está tolerando? É isso que Ele está dizendo. Não ajuntem a sujeira ao ajuntamento solene. Não faça de conta que está tudo limpo e continue adorando. Limpe-se, lave-se, purifique-se. E aqui cada um tem que fazer isso individualmente. Você pode deixar esse texto de Isaías aí, eu vou voltar nele, mas eu quero ler agora 1 Timóteo 2,8. Você não precisa abrir, eu vou mencionar para você. Você pode abrir em Tiago 4,8.
Você pode abrir em Tiago 4:8, eu vou mencionar 1 Timóteo 2:8, que diz assim, Paulo falando, ele diz, quero que os homens orem em todo lugar. E o que é orar? Se chegar ao Deus Santo para fazer uma petição. Paulo está se dirigindo aos homens, e ele diz, quero que os homens, e ele está falando aos obreiros, ele está falando aos pastores. Essa palavra para mim, ela começa com os pastores da igreja. Pastores que eu falo, né, os pastores da igreja do mundo, da igreja universal, da igreja de Deus. Quero que os homens orem em todo lugar. Mas é só isso que o texto diz? Ele diz, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Olhe para mim um minutinho. Se nós tivéssemos 1000 pastores reunidos num lugar, para um congresso, imagine você, 1000 pastores de igrejas diferentes, com as mãos levantadas para orar, e esse versículo estaria acontecendo naquele momento. Quero que os homens, os meus líderes, os meus sacerdotes da cidade, orem, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Será que no meio daqueles 1000 pastores, todos eles se amam? Todos eles se ajudam? Todos eles cooperam uns com os outros? Todos eles falam bem uns dos outros? Mas presta atenção, tem 1000 pastores reunidos para orar. Eles não medem esforço para se reunir para orar. Deixa eu dizer para você que o crente, ele não mede esforço para adorar. Vai ter um retiro, lá em tal lugar, vai estar não sei quem lá, a turma vai. A turma vai. O que a turma não está preocupada é se aquele encontro vai ser limpo, é se naquele encontro vai ter pureza, é se Deus vai se agradar daquele encontro. Porque se 1000 pastores são chamados para um congresso de pastores, eles vão com muita alegria, mas eles não deixam a ira antes, eles não se reconciliam uns com os outros antes, eles não perdoam antes, eles não limpam a sujeira que está no coração, eles vão para o ajuntamento com a sujeira. Esse é o padrão do homem na obra do Senhor. Nós fazemos o culto com a sujeira. Para nós, não tem problema. Mas para Deus tem. Deus está assim. Não traga mais ofertas. Não traga os ajuntamentos solenes. Eu estou cansado de tolerar. Esse incenso que vocês estão... Eu detesto esse incenso. Eu não estou conseguindo... Eu estou farto desse incenso. Presta atenção nas palavras de Isaías 1, eu quero ler novamente. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Sabe o que é o incenso? A oração. O incenso para mim é abominação. As luas novas, os sábados, que são as convocações, as festas fixas. Não posso suportar a iniquidade. Deus está dizendo, o que é que Deus não pode suportar? A iniquidade e o ajuntamento solene. Só um minutinho. Quantas vezes a igreja evangélica no mundo se reúne por semana? Para começar domingo, estão todos lá. No mínimo tem um culto na semana que a igreja se reúne novamente. 2. Você imagina as igrejas do mundo se reunindo pelo menos 2 vezes por semana e não limpa a sujeira que está dentro. Deus é obrigado a tolerar esses cultos, anos e anos e anos, décadas e décadas e décadas, e não consegue limpar o seu povo porque eles não veem a sujeira. Porque eles não sentem que aquela raiva tem que sair do meu coração, que aquela dor tem que sair do meu coração, que aquela briga tem que sair do meu coração. Afinal de contas, eu não vim marcar um ponto na cara do pastor, eu vim ter um encontro com o fogo consumidor, mas eu não estou vendo esse fogo, eu não estou sentindo fogo nenhum, eu não estou sentindo pressionado a sua glória, porque se eu tivesse, eu estava com a cara no chão, se eu tivesse, eu tinha rasgado as minhas vestes, se eu tivesse, eu estava clamando, ai de mim, que sou pecador e vou perecendo, porque o fogo consumidor acabou de se manifestar nesse lugar, e ele é santo.
O que me assusta na igreja evangélica é como as pessoas adoram a Deus com o coração podre. Isso me assusta. Porque se fosse um encontro humano, eu poderia entender. Se eu estou vindo comparecer diante de um clube humano, eu posso entender. Mas quando eu venho diante de Deus, o que eu estou pensando quando eu venho diante de Deus? Que Ele não vê o meu coração? Que Ele não entende o que está dentro de mim? Que Ele não percebe? Que Ele não sente o cheiro? O que as pessoas pensam quando elas vêm à igreja? Quando elas estão no culto? Quando elas levantam as mãos? Elas estão diante de quem? Mais uma vez, eu estou tendo a experiência de ler o livro de Ezequiel, porque na minha leitura, eu cheguei mais uma vez no livro de Ezequiel. Eu tive o privilégio de comprar uma Bíblia nova para mim, porque fiquei com pena da minha Bíblia, que não está conseguindo mais nem passar as páginas, que já está rasgando. E mais uma vez, eu estou tendo o privilégio de marcar no livro de Ezequiel, pela primeira vez naquela Bíblia nova, eu estou marcando mais uma vez, todas as vezes que ocorre aquela frase: então saberás que eu sou o Senhor. 59 vezes no livro de Ezequiel ocorre essa frase: então saberás que eu sou o Senhor. E quando você lê todos os versículos que estão antes dessa frase, todos, absolutamente todos, eles estão falando uma coisa ruim. Deus está dizendo assim: vou destruir sua cidade, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vou matar seus filhos, então saberás que eu sou o Senhor. Vou destruir, vou fazer, vai acontecer, então saberás que eu sou o Senhor. Me parece que as pessoas não conseguem entender que Ele é o Senhor. Me parece que não há uma revelação de quem é essa pessoa diante da qual a gente está vindo todos os cultos. Quem é você, Deus? Quem é você? E Deus está dizendo: eu sou santo, eu sou santo e eu sou santo. Eu sou puro de um tanto que você não sabe. Eu sou santo de um jeito que você não me conhece. Você é melhor se humilhar, é melhor você clamar, é melhor você rasgar suas vestes, é melhor você rasgar o seu coração. E no verso 16 do capítulo 1 de Isaías, ele diz: lavai-vos. Veja a palavra, lavai-vos. E a palavra é: purificai-vos. Tirai de diante dos olhos a maldade dos vossos olhos, dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Em outras palavras, há uma purificação que Deus já fez em nós. Quem já foi lavado no sangue de Jesus aqui? Yes. Há uma purificação que Deus já fez em nós, mas há uma purificação que precisa ser feita ainda. Quem entendeu essa palavra até aqui? Então, eu queria levar você para um versículo que Deus me deu uma revelação nova nele, que é Isaías, que é João capítulo 15, que foi o texto que a nossa irmã leu no começo do culto. Eu quero ler o versículo 2 e 3 de João 15, porque no versículo 2 de João 15, ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, mas toda que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, ou outras versões dizem, ele poda. E o limpar aqui é cortar. E já dá para ter uma ideia por que as pessoas não limpam. Porque limpar é cortar. Porque limpar é sangrar. Porque limpar é arrancar uma parte que vai doer e vai sangrar. So, a primeira coisa que ele diz é: toda vara que não dá fruto, ele corta. Preste atenção nisso aqui, por favor. Há uma revelação poderosa nesse texto. Se a vara não dá fruto, ele já corta. Deus não, presta atenção no que eu vou falar, que o Espírito Santo vai falar agora. Deus não se dá o trabalho de limpar uma coisa que não dá fruto. Presta atenção. Deus não perde tempo de tentar limpar uma coisa que não dá fruto. Ele corta. Porém, prepare-se, você que dá fruto.
Porque toda vara que dá fruto, o que ele está dizendo é: prepare-se para uma próxima limpeza, que eu estou indo para cima de você, com a minha bucha, com a minha vassoura. Afinal de contas, você é precioso para mim. Afinal de contas, você dá fruto. Afinal de contas, você é tão precioso para mim que eu não posso deixar do jeito que está. Vou ter que cortar, vai sangrar, vou ter que arrancar coisas, vou tirar, porque você vai dar mais fruto para mim. Agora, o que eu acho interessante é que no próximo versículo, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí você pergunta assim: peraí, se você já me limpou, então por que você está vindo me limpar de novo? E Deus está dizendo assim: por causa daquilo, porque eu fiz uma limpeza inicial. Aliás, todo dia eu limpo você um pouquinho, se você deixar. Porque no momento que você não deixar mais eu te limpar, a sujeira vai começar a acumular de novo. No momento que você não deixar mais eu te curar, eu te limpar, eu te purificar, você vai acumular sujeira. E sabe o que vai acontecer? Um dia ela vai explodir e vai se manifestar. E você vai tomar atitudes que você nunca pensou que era capaz de tomar. E as pessoas vão se surpreender com você, porque na verdade havia uma sujeira guardada em você. Não se surpreenda quando um crente toma uma atitude que você pensa assim: como? Por que você se surpreende? Essa pessoa, ela vivia ali, mas ela não se limpava. Ela não se limpava. Sabe uma pessoa que gosta disso? O diabo. Quando ele vê que você não se limpa, ele te deixa o mais confortável que você puder. Porque ele quer que acumule a maior quantidade de sujeira possível em você, para que um dia ele possa montar em cima daquela sujeira e executar a obra dele, e sabotar sua vida, sabotar seu ministério, sabotar seus relacionamentos, porque você ignorou. Você sabia que Deus fez uma limpeza em você, mas você ignorou a sujeira que ainda tinha lá. Digo para vocês, há uma limpeza que ainda precisa acontecer em nós. Deus, Ele é o Senhor da obra que inicia. Em Filipenses 1,6, Ele, aquele que em vós começou. Presta atenção, é preciso ver a palavra de Deus, onde Deus começou uma obra de limpeza. Alguém pode falar essas palavras comigo? Deus começou uma obra de limpeza. Agora olhe para mim, meus irmãos. Deus começou uma obra de limpeza na vida de cada um de nós. Eu digo para vocês, Deus começou uma obra de limpeza na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Ele não terminou ainda. Deus não terminou ainda a obra da limpeza que Ele começou na minha vida. Todos os dias que eu venho orar nesse lugar, Deus tira mais um pouquinho, Deus tira mais uma sujeira, Deus me revela mais uma coisa para tirar, para limpar e para purificar. Eu celebro o Deus que nunca abriu mão da vassoura. Eu celebro o Deus que nunca tirou a vassoura das mãos dele. Eu celebro o Deus que me limpa com cuidado, e que me limpa e passa a vassoura de novo, e Ele volta e passa a vassoura de novo, e cada vez que Ele passa a vassoura, Ele revela uma sujeira que eu não sabia que estava lá, porque Deus está querendo me proteger do meu adversário, porque o meu adversário conta com aquela sujeira, para que um dia ele possa sabotar a minha vida, sabotar a obra de Deus em mim. Mas eu celebro o Deus que está com a mão na vassoura, e Ele está dizendo: porque você dá fruto, eu vou te limpar. Você dá fruto, eu vou te limpar. Eu quero dizer que Deus está limpando a igreja, a Betesda. Deus está limpando a Betesda. Betesda, porque você dá fruto, eu vou te limpar. Eu vou cortar, eu vou podar. Eu vou te limpar porque eu quero o teu crescimento, eu quero o fruto. Essa é uma igreja de limpeza. Se você veio para cá, se limpe, porque se você não se limpar, Deus te corta. Você tem que se limpar nesse lugar. Deus não tolera a sujeira aqui. Se você acumular sujeira no seu coração, Deus te corta. Uma vez que Ele vê que... Eu li um versículo em Ezequiel que eu fiquei chocado. Como eu não trouxe a minha Bíblia nova, eu marquei nela. Eu não marquei nessa Biblinha velha que eu trouxe hoje. Mas o texto diz assim: Jerusalém é uma panela. E Deus falou para Ezequiel: coloca a panela no fogo,
vazia, acende o fogo debaixo dela e deixa a panela encandecer. Porque a sujeira que está nela é tão grande, o ferrugem que está nela não sai dela. E mesmo que ela derreta, eu não consigo purificá-la. A panela vai derreter, mas a ferrugem está tão entranhada nela que eu não consigo purificá-la. Por isso, Jerusalém, eu vou te destruir. Por isso, Jerusalém, tu vai ser derrubado os teus muros. E Deus começa a falar, que como ele não pôde limpar Jerusalém, a única forma que ele tinha que fazer era o cativeiro. O que eu quero dizer é que, de qualquer forma, Deus vai limpar. Uma das coisas que nós nos qualificamos como servos de Deus, como filhos de Deus, é para a disciplina do Senhor. Eu gosto de orar a oração do Pai Nosso, e às vezes eu só falo essas duas palavras, Pai Nosso. Porque quando eu falo Pai Nosso, eu me lembro de todos os que estão aqui, todos os que não estão aqui, e todos os que ainda vão vir para cá. Sabe por quê? Deus lida com todos os seus filhos. Todos. Se você é filho, Ele vai te purificar. Pode não ser agora. Pode não ser aqui. Mas Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Você fugiu da limpeza aqui. Ele te pega ali. Você sabe por que Deus coloca as pessoas dentro dessa igreja? Para limpar elas. O sabão aqui é forte. A bucha esfrega. Quando você não quer a limpeza, o que você faz? Aqui não dá para mim. Aqui não dá para mim. Só que se você não deixar Deus te limpar aqui, Ele vai te limpar ali. Ele vai te limpar diferente. Mas se você é filho, você sempre qualifica para a disciplina do Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, não há filho que o pai não corrija. Right? Então, quando eu oro Pai Nosso, eu me lembro e eu oro por todos os filhos. Os que estão se deixando limpar e os que não estão se deixando limpar. E uma coisa eu sei, Deus não vai levar filho com roupa suja para dentro da sua casa, lá em cima. Deus não vai levar, pastor. Se você recusa um processo de limpeza, Deus vai te colocar no outro. Mas Ele vai te limpar. Eu achei, veja como nós obrigamos Deus a ir a certas distâncias que Ele não gostaria de ir. Deus diz, eu vou botar a panela no fogo, eu vou encandecer a panela, eu vou fazer ela derreter, porque o ferrugem nela é tão entranhado que eu vou derreter a panela com o ferrugem, mas eu vou te purificar. Só que eu não quero passar por um processo desse. Eu prefiro colocar a minha sujeira de molho. Eu prefiro confessar a minha sujeira. Eu prefiro admitir diante dele. Eu prefiro me lavar e continuar me lavando e me lavando e me lavando. Mais uma vez, quem aqui já foi lavado no sangue de Jesus? A segunda pergunta, quem continua se lavando no sangue de Jesus? Eu quero ler 2 versículos muito importantes, que estão na última página da Bíblia. Eu não vou abrir porque eu já sei de qual. Eu sei que você sabe também. Se eu começar a mencionar o versículo, você vai terminar. Um é o versículo 11 de Apocalipse 22 e o outro é o versículo 14. No versículo 11 de Apocalipse 22, ele diz, quem é injusto, faça mais injustiça. Mas quem é puro, quem já é puro aqui? Qual é a ordem do Senhor para quem é puro? Presta atenção, olhe para mim mais uma vez. Mais uma vez. Se você já é puro, e Deus está dizendo, purifique-se mais, por que é então? Por quê? Por que tem que limpar mais? Alguém tem que responder essa pergunta nessa manhã, você tem que responder essa pergunta. Se Deus está falando que você é puro, mas Ele está dizendo para você, purifique-se mais, o que isso quer dizer? Que ainda tem sujeira em você.
O fato de Deus nos chamar de puros, Ele não está dizendo. Ele só está dizendo uma coisa. Olha o que Ele está dizendo. Olha o Espírito Santo falando aqui nessa manhã. Ele está dizendo assim, olhe para mim você. A limpeza que eu fiz até agora, presta atenção, a limpeza que você deixou eu fazer até agora, legaliza a limpeza que eu quero fazer next. Se você deixou eu te limpar até agora, você está dizendo, continua, Senhor. Que continua, Senhor. Continua, continua. O Espírito Santo acabou de me falar de 2 Timóteo 2:20. Vamos abrir. Espera aí, eu não li ainda o verso 14 de Apocalipse 22. No verso 11 é, quem é injusto... O que Deus está dizendo? Se você escolheu esse lado, então vai, meu filho. Mas se você escolheu ser purificado, então vai também, se purifique mais. Porém, no verso 14, ele diz o quê? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só que o verso não diz assim. O verso não diz assim, bem-aventurados os que lavaram. O verso está no infinitivo, na continuação. Bem-aventurados os que lavam, e 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 lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Eu queria perguntar se você se dá o trabalho de tomar banho espiritual todo dia. Eu queria perguntar se você se dá o trabalho de escovar os dentes espirituais todo dia. Eu queria perguntar se você se dá o trabalho de pentear o cabelo espiritual todo dia. Eu queria perguntar se você se dá o trabalho de usar um desodorante espiritual todo dia. Eu queria perguntar se você se dá o trabalho de se limpar todo dia, se limpar todo dia. Você está consciente da sujeira espiritual que está ao nosso redor? Você está consciente da sujeira humana que sai da boca das pessoas, que sai do coração? Ei, você está consciente de que nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios? Você sabe que nós adoramos o fogo consumidor, mas nós estamos no meio de um povo sujo? Você sabe disso? Em 2 Timóteo 2:20, ele diz, numa casa grande, há todo tipo de vasos. Vasos de madeira, vasos de barro. Uns para uso honroso e outros para uso desonroso. Quem já viu esse tipo de vaso na igreja? Irmão, tem vaso na igreja que não serve para honrar. Tem vaso que só serve para desonrar. Sabe por quê? Só carrega sujeira. Vaso para uso honroso, carrega coisas boas, perfume agradável. Alguém falou que uma pessoa estava descendo uma escada com uma xícara na mão, right? E alguém estava subindo a escada, mas a pessoa que estava descendo a escada tropeçou nessa pessoa. E a xícara derramou o café. A pergunta é, por que a xícara derramou o café? Porque era café que tinha dentro. Se tivesse leite, ela não tinha derramado café. Quando você tropeça nas pessoas, elas derramam o que está dentro. E o que eu acho incrível com Deus, pastor, você pode vir aqui, por gentileza? O que eu acho incrível com Deus é que Ele... Vem cá, Nick. Deus. Deus vira para aquele ali. Deus vira para aquele ali e fala, vai lá e tropeça nele. Vai lá e tropeça nele, vai. Tropeça aqui. Deus está mandando, vai lá e tropeça aqui. O que
que Deus está fazendo? Deus está querendo revelar o que está dentro. Por que você acha que Deus manda alguém tropeçar em alguém? Vai lá e tropeça nele. Vai lá e Por que você acha que Deus manda tropeçar? Eu vou te falar por que Deus manda tropeçar. Porque quem anda com a sua xícara suja de impureza, protege a todo custo a sua sujeira, defende a todo custo. E Deus está vendo o que tem naquela xícara. E ninguém anda por aí mostrando a sujeira que tem. Ninguém anda por aí revelando o que está aqui dentro. Ninguém anda por aí revelando, mas há um Deus no meio da igreja. Há um Deus no meio da igreja. E enquanto você está tentando proteger a sua sujeira, encobrir ela, e justificar e explicar, Deus manda alguém com força, com força. E você não consegue mais proteger o que estava lá dentro. E o Deus Santo que está no meio da igreja, obrigado a vocês, obrigado. O Deus Santo que está no meio da igreja revela que a xícara que tinha café derrama o café. Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Você quer adorar a Deus fingindo? Você quer adorar a Deus de verdade? Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade ou fingindo? Que tipo de Deus você adora? Você quer continuar escondendo o seu coração dele? Você acha que ele não vê? A frustração que está dentro? Você acha que ele não vê? A angústia que está dentro? Você acha que ele não vê? A decepção que está dentro? Que Deus você adora? Ele olha o teu coração. Ele olha o meu coração. Ele fala assim: eu estou cansado de vocês ajuntarem a sujeira ao ajuntamento solene. Não tragam diante de mim essas ofertas. Não tragam, mas limpai o coração, limpai as vossas mãos. Eu digo para você, sabe por quê, irmãos? Eu prego essa mensagem nessa igreja há 20 anos. E as pessoas não estão ouvindo. Porque se você ouvisse essa mensagem, você nunca ia derramar sujeira no meio da igreja. Porque você se purificava. Irmãos, eu não comecei a pregar essa mensagem semana passada. Eu prego essa mensagem, tem 21 anos que eu prego essa mensagem nessa igreja. Deus é minha testemunha. Se as pessoas estivessem ouvindo o que Deus está falando nesse lugar, elas andavam de coração limpo. Mas elas não andam. Se os irmãos que saíram aqui da igreja estivessem ouvindo essa palavra, nenhum deles tinha saído daqui. Nenhum deles tinha saído daqui. Mas o crente não se preocupa com a pureza do seu coração. Ele não limpa o coração. Ele está adorando a Deus no padrão dele. E o padrão do homem é, do jeito que está, está bom. E Deus está dizendo, não está bom não. Eu não estou gostando do que eu estou sentindo. Eu estou sentindo um cheiro desagradável. Foi interessante que nós chegamos lá no retiro e o irmão sentiu um cheiro de couro podre. O irmão sentiu o cheiro quando nós chegamos lá. Que bom que no outro dia ele falou, pastor, o cheiro foi embora. Estou sentindo a atmosfera limpa. Eu vou terminar essa palavra com um versículo. Eu tenho 50 versículos, mas vou terminar com um. E o versículo que eu vou terminar você não precisa abrir, são 4, 5 palavras. 1 Coríntios 10, 12 diz assim. 1 Coríntios 10, 12 diz assim. Quem está em pé? Espera aí, eu tenho uma pergunta para fazer sobre esse versículo.
Eu tenho uma pergunta do Espírito Santo para fazer sobre esse versículo. E a pergunta é essa: que tipo de estar em pé é esse que você pode cair? O Espírito Santo me perguntou isso. Ele falou: por que tem esse versículo aí? Você sabe por que tem esse versículo aí? Que tipo de estar em pé é esse que a Bíblia está dizendo? Que ele fala: quem está de pé, se a Bíblia está dizendo quem está de pé, é porque tem alguém de pé. Só que não é um de pé que a Bíblia está despreocupada. Bom, já que você está de pé, está tudo bem, você vai ficar de pé o resto da vida. Não, ela fala assim: quem está de pé, cuidado. Eu falei: cuidado por quê? Tá, mas que tipo de estar de pé é esse que eu posso cair dele? Ah, eu vou te falar. É um estar de pé que quem está limpo hoje pode estar sujo amanhã. Porque esse estar de pé é um estar de pé que você tem que ficar em pé todo dia, que você tem que levantar todo dia, que você tem que make sure que você não vai cair de novo, porque você tem que se limpar de novo, porque o que vai nos derrubar é a sujeira, é a impureza. E esse é um estar de pé que você não pode descuidar dele, porque você pode cair dele a qualquer hora. Porém, vai ter um dia que esse estar de pé não vai ser mais assim. E ele está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53, quando ele diz assim: porque quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então será falada: tragada foi a morte na vitória. Esse está de pé é o está de pé que ninguém vai cair nunca mais. Só que nós não chegamos nesse estar de pé ainda. É muito triste ver alguém de pé hoje que pode cair amanhã. A palavra que Deus falou para Caim é uma palavra que nós devemos ter em nosso coração. Quando Deus disse para Caim: o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, a sujeira vai bater na sua porta todo dia. Todo dia uma sujeira vai tentar contaminar você. Todo dia uma sujeira vai tentar te corromper. Vai depender se você tem a determinação de permanecer limpo, de continuar limpo. Só porque você passou 300 dias limpo, não quer dizer que o próximo dia você vai estar limpo, porque você cansou de ser limpo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: cansa limpar. Cansa limpar. Quem já cansou de limpar a cozinha aqui? Quem já cansou de limpar o chão da casa? Quem já cansou de limpar e falou: ah, se eu pudesse não limpar mais a casa? Hoje deixa eu falar uma coisa: se você cansar de limpar aquela casa, ela vai ficar um negócio. Você não vai aguentar morar nela. Você não pode cansar de limpar. Eu quero convidar você para vir. Pode vir. Pode vir aqui para o altar. Pode vir diante do Senhor. Vikonashi kopetaye. Bugibadite tamasa sapaka. Sebikipeti petora pakomo. Chichama kerebekepetarabaha. O Deus que nós servimos nesse lugar é santo, 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 santo. Por favor, venha para o altar bem pertinho aqui. Os irmãos que estão vindo lá no fundo, venham. Vou cortar a música um pouquinho para que a gente possa pensar algo mais aqui. Queridos, Deus tem muitas igrejas muito cheias. Vou dizer para você, tem muitas igrejas muito cheias. Tá? Mas Deus está querendo um povo puro, um povo limpo, um povo de coração limpo. Alguém pode dizer comigo essas palavras: coração limpo? Só para lembrar a mim e a você, que Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, que eles verão a Deus. Existe uma forma de servir a Deus que muita gente está servindo. É a forma que Jó servia antes da experiência. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir.
mas agora os meus olhos te veem. Porque quando você vê a glória, você cai com a boca no pó. Mas enquanto você não vê, para você está tudo bem. O padrão de qualidade depende se a gente está vendo a Deus ou não. Tem mais uma coisa que eu quero falar aqui antes de orar. Antes de orar. O Senhor diz em 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro 2, onde é Jesus que está? Quando ele diz, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos. Agora presta atenção. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sabia que a razão da nossa santificação não está em nós? Você nunca vai achar na sua carne um motivo para se purificar, porque para ela está bom. Deus não está dizendo assim, sejam santos porque vocês são bonitinhos e são santos. Não, vocês têm que ser santos porque eu sou, porque vocês não são. Aliás, vocês nasceram na sujeira, nasceram no pecado. A razão que vocês têm para se purificar não é vocês, nunca vai estar em vocês, só vai estar em mim, sempre. Então sejam santos, porque eu sou santo. Quem quer levantar as mãos para ele e falar? Tu és santo. É por causa da tua pureza que eu tenho que me purificar. É por causa da tua santidade que eu tenho que me santificar. É por causa da tua santidade que eu tenho que me purificar. Alguém fala para Deus, me purifica, Senhor, me purifica. Eu quero te servir com limpeza, com pureza, com santidade. Quero te servir. Eu não quero ajuntar a minha sujeira à adoração, mas eu quero que o meu culto seja agradável às tuas narinas. Eu quero que o meu coração seja limpo, seja puro, seja santo diante do Senhor. Santo és tu, Senhor. Nós queremos te adorar com o coração limpo, com o coração puro. Holy you are, holy you are, holy you are. E porque tu és santo, Senhor, nós queremos ser santos. Nós viemos nos purificar. Nós viemos nos lavar nesse lugar. Nós viemos nos purificar nesse lugar. Eu peço o sangue de Jesus agora, mais uma vez, sobre todos nós. Sobre a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração. Sobre as nossas memórias, eu peço o sangue de Jesus. O Deus purificador está no nosso meio. Eu quero declarar que o anjo do Senhor está trocando as nossas vestes mais uma vez nessa manhã. Eu quero declarar que o anjo do Senhor está trocando os nossos sapatos nessa manhã mais uma vez. Eu quero declarar que o óleo da nossa cabeça está sendo trocado nessa manhã mais uma vez. Eu quero declarar que a pureza há um novo nível de pureza sendo estabelecido em nós mais uma vez. Há um novo nível de limpeza sendo estabelecido em nós mais uma vez. Há um novo nível de santidade sendo estabelecido agora em nossa vida. Eu declaro vestes novas sobre a igreja, vestes novas sobre a igreja, sapatos novos sobre a igreja, uma armadura nova, uma armadura limpa sobre nós, sem acusação, sem mancha, sem mancha, sem mancha. Santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Manifesta-te nesse lugar. Santo é o Senhor, manifesta-te nesse lugar. Santo é o Senhor, manifesta-te nesse lugar. Santo é o Senhor, manifesta-te nesse lugar.
Santo é o Senhor, manifesta-te nesse lugar. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Manifesta-te nesse lugar. Santo é o Senhor, manifesta-te nesse lugar. Santo é o Senhor. Alguém diz comigo assim: Senhor, lava-me mais uma vez. Faz uma limpeza mais profunda em áreas que não foram limpas. Remove sujeiras que não foram tiradas até hoje. Revela elas aos meus olhos. Diga assim para o Senhor: Senhor, talvez eu esteja acostumado com elas. Eu não sinto o mau cheiro delas, mas o Senhor sente. Revela elas para mim. Então olhe para mim, igreja. Alguns de nós têm que passar algumas ânsias de vômito espiritual. Porque se você não passar, você nunca vai mexer em certas coisas que você tapou. Você nunca vai levantar certos tapetes que você cobriu, porque você não quer sentir o mau cheiro. Alguém aqui tem que se preparar para ânsias de vômitos espirituais. E como Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó sentiu as ânsias de vômito. Isso só vem quando a unção da santidade desce sobre nós, quando a unção da revelação da pureza desce sobre nós. Eu digo uma coisa para os irmãos: o meu trabalho nessas últimas 10, 15 semanas tem sido tão cansativo. Eu vou falar qual é o trabalho cansativo que eu tenho passado. Não me contaminar com a sujeira dos outros, não me sujar com a sujeira de outras pessoas, porque a sujeira chega até a nós. E a sujeira, você não está sujo, você não quer ser sujo, você não quer pensar na sujeira, mas a sujeira vem. A sujeira escorre e você fica rejeitando a sujeira. E você fica se limpando, e você fica se lavando, e você fica: Deus me guarda da sujeira. Deus me guarda da sujeira. Deus me protege da sujeira, porque eu preciso permanecer limpo. Porque as pessoas estão gorjetando na sujeira, as pessoas estão mergulhando na sujeira. As pessoas estão mergulhando de cabeça na sujeira, bebendo a sujeira. As pessoas estão vivendo num poço de lama dentro das igrejas. E você fica desejando que Deus te proteja daquilo. E esse tem sido um trabalho cansativo. Porque quem quer permanecer limpo tem que se limpar todo dia. Meu pai é uma pessoa da roça. Ele fala uma coisa que eu nunca vi, mas eu vi ele falar isso quando ele pregava, anos atrás, quando ele pregava, né? Hoje ele não prega mais, né? Mas há 50 anos atrás, quando eu via ele pregar, que eu era criança, ele dizia que a garça, eu não sei quem conhece garça, mas ele dizia que a garça, que é um animal de peles, de plumas brancas, ela consegue pegar o seu alimento em lugares de lama, em lamaçais. Só que ela não se suja. E ele fala que ela anda com as patas tão cuidadosamente no meio daquela sujeira, porque embora ela está tentando pegar algum animalzinho, alguma coisa ali, ela não se suja, ela está no meio da lama, mas com aquele cuidado. Assim tem que ser eu e você. Assim tem que ser eu e você. E se você não tiver cuidado, a sujeira das pessoas chega em você. A raiva da sujeira, o mal das pessoas, o poço de lama que está no coração dos outros chega em você. E cuidado se você não estiver sendo um canal dessa sujeira também. Porque às vezes a sujeira chega em você e agora você é um canal também. Agora eu vou me tornar um canal dessa sujeira e passar ela para outro. Ei, pelo amor de Deus, alguém diz para Deus: eu não vou ser canal de sujeira. Não, me protege, me guarda, me mantém limpo. Porque tem muita gente por aí que não tem escrúpulos, que não tem nojo de sujeira. Eu digo para vocês, muitas pessoas não têm nojo da sujeira, mas você tem que ter, você precisa ter nojo daquela sujeira. Quando você olha no comentário da pessoa, quando você olha na expressão da pessoa, você não vê outra coisa, senão podridão. Uma podridão que fede de longe. Mas as pessoas estão adorando um Deus santo, com a boca fedendo.
Será que Deus está tolerando aquilo? Não, não. Nosso acampamento é um acampamento limpo. Nosso acampamento é um acampamento santo. Eu quero proclamar que o sangue de Jesus que entrou nessa igreja hoje está limpando muita sujeira que passou por aqui, mas não vai ficar aqui. Deus está limpando muita sujeira que passou por aqui, mas não vai ficar aqui. Deus está limpando os ouvidos nossos, limpando o nosso canal, limpando. Há uma limpeza acontecendo nessa manhã. Vestes brancas estão sendo renovadas, estão sendo rebranqueadas nessa manhã. Corações estão sendo repurificados nessa manhã. Ouvidos estão sendo renovados, purificados nessa manhã. Há uma mensagem, há uma santidade que está sendo colocada sobre nós. Há um Deus santo que está sendo colocado sobre nós, e Ele vai manifestar a sua glória nesse lugar, porque Deus manifesta a sua glória onde há limpeza, onde está puro, onde é limpo. Deus não é um Deus sujo, Ele é um Deus limpo, limpo de coração, limpo de coração, limpo de coração, limpo de coração. Você já está de vestes brancas, e já está de sapatos limpos. Agora eu vou te abençoar para você ir para casa. Pai, eu declaro nessa hora, que a pureza que recebemos nessa manhã é protegida e conservada durante o restante do mês de fevereiro, e pelo mês de março e abril e o restante do ano. Eu declaro as vestes dessa igreja limpas, brancas, conserva brancas as vestes. E agora eu declaro, Senhor, que a tua paz vai com o teu povo para casa, nesse dia de neve que eles fizeram um sacrifício tão grande para estar na tua casa, Senhor, mas eles recebem essa purificação, eles recebem agora essa santidade que foi pregada nesta manhã, e eles vão para casa, Senhor, com uma coroa de santidade na sua cabeça, um som de santidade nos seus ouvidos, e eu declaro que a graça do Senhor, Pai, e o amor do Pai eterno, e a comunhão do Espírito conserva, protege e guarda a tua igreja de toda corrupção, e eu declaro essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Por causa da unção que está sobre mim, a minha vontade é não parar de falar, mas eu queria pedir uma coisa para você: se você é minha ovelha, seja puro.